De tudo isso, tivemos um ruído político nessa audiência. Afinal, Janaína, os presidentes da Câmara e do Senado participaram ou não participaram dessa discussão? Pois é, tinha toda uma expectativa sobre a presença do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, do deputado Hugo Motto, presidente da Câmara dos Deputados, porque até ontem à noite, Thiago, até hoje de manhã, na verdade, eles já tinham confirmado presença nessa audiência pública. Eles falariam ali bem no iniciozinho da tarde, um atrás do outro, e a ideia ali deles seria defender ali o critério político nessa questão das emendas parlamentares, né? Defendendo a constitucionalidade das emendas impositivas, das emendas obrigatórias, mas e aí surpreendeu, chamou a atenção, na verdade, ali, né, a ausência dos dois. Foi bem de última hora que os dois presidentes da Câmara e do Senado desmarcaram ali e não vieram. Foram representados pelos advogados, né, que deram ali um contexto mais técnico sobre o assunto. Tiago. É isso, Janaína. Camila, então, falando dessa audiência pública que nós tivemos no Supremo, uma audiência para falar sobre as emendas parlamentares. Você volta daqui a pouquinho, vou chamar já os nossos comentaristas. Dora Kramer chegando aqui no nosso telão. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Bom, o assunto emendas parlamentares, você sempre comentando, discutindo, mais um atrito de relação entre os poderes, e os presidentes da Câmara e do Senado não compareceram, Dora Kramer. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, bom, primeiro vamos explicar, não era uma audiência qualquer, tá? E não é só assim, vamos falar sobre emendas. Não, o assunto ali era a constitucionalidade das emendas impositivas. Se elas forem declaradas inconstitucionais, isso retira muita força do Congresso e muda a correlação de forças com o Poder Executivo, tá? Portanto, a importância desse assunto é essa, né? É muito importante. Agora, eles tinham confirmado, os dois presidentes da Câmara e do Senado, e de última hora eles cancelaram sem uma justificativa oficial. Mas uma explicação plausível, lógica, é a de que, diante de tudo que vem acontecendo do ambiente mais do que conturbado em Brasília, a ida deles lá para discutir esse assunto, evidentemente, seria muito politizado e teria um caráter de atrito, porque, obviamente, quando você discute as emendas impositivas, que a posição dos presidentes da Câmara e do Senado seria frontalmente contrária. E isso poderia, resvalar para mais um atrito. Já está bom o atrito, tá bom não, mas enfim, já é suficiente o atrito legislativo executivo. Criar neste momento, neste ambiente, ainda mais no momento em que o governo se prepara para ir ao STF, não sabemos se vai mesmo ou se está usando isso só como uma arma de pressão em relação ao Congresso, achando que o Congresso pode recuar e não vai, tá certo? Então, o governo vai ter que ir adiante mesmo. Nesse momento, você imagina que não seria uma discussão se ela degenerasse para algo mais conflituoso entre ministro Flávio Dino e os presidentes da Câmara e do Senado. Não ia dar certo. Pois é, daqui a pouco a gente fala mais da polêmica do IOF, de novo nessa sexta-feira, muita discussão. Nelson Cobaia chegando aqui aos nossos estúdios. Tudo bem, Coba? Bem-vindo sempre. E em relação aos presidentes da Câmara e do Senado, os dois até estavam ensaiando uma forma de confrontar o ministro Flávio Dino, mas não compareceram. Agora, é uma briga que tem tudo para continuar, mas o resultado parece que o lado mais forte dessa história é o Supremo? Certamente. Tiago, boa noite. Boa noite. Boa noite, Dora Kramer. Boa noite a todos que nos acompanham. É para ser, Tiago, o lado mais forte dessa história, o Supremo Tribunal Federal. É que é um método utilizado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal de discutir muito as coisas, de fazer reuniões com os representantes ali das casas, de fazer conciliações, acordos e, nesse caso, fazer uma audiência pública. Só que, nesse caso de debate em específico com as emendas parlamentares, era para ser simplesmente constitucional ou é inconstitucional. Audiências públicas no Supremo é para aquilo que, às vezes, os ministros não dominam. Vai discutir questão de marco temporal,
faz uma audiência pública para ouvir os povos originários, para ouvir as comunidades envolvidas, antropólogos, sociólogos, vai discutir células-tronco, chama os cientistas para fazer uma audiência pública e construir o entendimento que vai chegar em uma decisão de constitucionalidade ou não. Mas precisa fazer audiência pública para dizer que uma emenda que não é transparente é inconstitucional? Não precisaria, era para ser um poder muito maior do Supremo Tribunal Federal.